É uma planta considerada tropical, não tolera geada. O seu desenvolvimento ótimo em temperaturas médias de 22 a 32 graus Celsius. Locais muito quentes, com frequência, onde a média de temperatura é acima de 32 graus Celsius, a planta ela não se desenvolve muito bem. Ela existe uma redução do crescimento e o excesso de insolação pode provocar queimaduras em sua folha e fruto. Já temperaturas médias abaixo de 20 graus Celsius, a planta ela reduz também o seu crescimento, afeta seu crescimento. E os dias curtos e insolação baixa, ou seja, nublados, provoca a floração precoce. Junto com a fase vegetativa e de produção, ocorre a fase propagativa. Então, para a gente ter uma noção de tempo, a primeira fase, que é a fase vegetativa, vai de 8 a 12 meses, e a fase de produção de 5 a 6 meses, totalizando aí um ciclo total, ou gerundismo, um ciclo de até 18 meses no primeiro cultivo. A fase propagativa, onde nós temos o desenvolvimento do filhote, ele pode demorar de 4 a 10 meses e o rebento ou rebentão de 2 a 6 meses. Quando você faz o segundo ciclo, ou seja, a soca, você utiliza do filhote ou do rebento da cultura anterior, então o ciclo já é menor, de 11 a 13 meses. Então reduziu aí de 18 máximo de meses no primeiro plantio, para que na soca 13 meses. O terceiro ciclo não se recomenda, porque ocorre uma perda de vigor significativa das plantas a serem utilizadas, certo? Bom, como que a gente faz aquisição de mudas? Tem as mudas produzidas em laboratório de biotecnologia por cultura de tecido, são mudas sadias, saudáveis na questão fitossanitárias e bem nutridas. As mudas convencionais, elas a gente pode estar utilizando sim, que são os filhotes e os rebentos. Entretanto, na hora de selecionar as mudas, elas têm que estar saudáveis, tá? Principalmente com ausência de fusariose e cochonilha. Então, após a colheita do abacaxi, a gente deve realizar a ceva. O que é a ceva? A gente vai deixar com que as mudas filhotes fiquem na planta mãe até atingir 30 centímetros. E isso pode demorar de 2 a 6 meses. E durante esse período, vou cuidar da lavoura normalmente, fazendo irrigação quando necessário, o controle fitossanitário e adubação foliar, dando atenção para ureia, fornecimento de ureia a 3% e cloreto de potássio a 2%, para estimular o crescimento dessas mudas filhotes. Depois delas atingirem 30 centímetros, nós vamos fazer o processo de cura das mudas. A gente vai destacar essas mudas da planta mãe e vai expor de ponta cabeça essas plantas ao sol. Então, para que não haja contaminação, para que não caia sujeira dentro da roseta do olho do abacaxezeiro, nós pegamos
as mudas e colocamos em cima da planta mãe, virada de ponta cabeça. Isso aí de 3 a 10 dias. Esse processo facilita a cicatrização, reduz a população de cochonilha de forma significativa e também ocorre a desidratação da planta. Essa desidratação da planta é importante para que na época do plantio não tenha ocorrência de fusariose. Os tecidos eles estão um pouco desidratados e a fusariose ela gosta de excesso de água nos tecidos. Então, não é uma condição típica de ocorrer a doença. Outra forma de obter muda é através do seccionamento do caule. E esses caules seccionados eles devem ser mantidos em viveiros para que ocorra a brotação das gemas axilares. Cada folha retirada desse talo tem uma gema axilar. Então, esse talo é cortado em vários pedaços e nos quais possuem gemas que vão brotar e originar uma planta. Então, nessa ilustração aqui, nessas fotos, nós temos a muda ou a planta do abacaxizeiro, onde retira-se o excesso de folhas e depois vem cada folha retirando com cuidado do talo. E temos o talo limpo. Retira-se todo o resto de raízes e vai dividindo ele em uma, duas, três, quatro ou cinco vezes. Deixa eu ver. Longitudinal, vertical e dividindo no meio do talo. Então, rende, né? De um talo, você consegue aí fazer 8 pedaços de caule. Então, teoricamente, cada talo desse vai dar uma planta ou duas. Geralmente é uma só. Alguns cuidados devem ser feitos com as mudas curadas. Primeiro, seleção. Você vai selecionar o grupo que são filhotes e o grupo que são rebentos. Tá? Depois, você vai separar por tamanho, de 30 a 40 centímetros num canto, 40 a 50 no outro e 50 a 60 no outro. Para quê? Para que você tenha um conjunto de plantas num talhão de forma homogênea. Esse talhão é feito por filhotes de 30 a 40 centímetros. Se você misturar, não fizer essa seleção, as plantas estão em estágios de maturação, de desenvolvimento diferente. Isso vai dar problema lá na colheita, lá no estímulo da indução floral. Bom, deve-se descartar aquelas mudas que têm algum problema, como podridão, exudação de seiva, danos mecânicos, alguma anomalia que esteja assim fora do padrão e com fusariose. As plantas com fusariose elas devem ser queimadas ou enterradas para diminuir o inóculo na área.